Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, Itajubá, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Voltamos com o Prefeitura Informa, nesse pós-carnaval, nessa quinta-feira chuvosa, né? Depois de uma noite e uma manhã chuvosa. Estamos aqui começando o nosso ano, trazendo as informações que a Prefeitura tem, as melhores notícias, aquilo que tem acontecido na vida pública da cidade de Itajubá. E eu estou aqui acompanhado com a nossa chefa, nossa secretária de comunicação, Thalita. Muito bom dia, Thalita. Prazer retomar os trabalhos aqui, debaixo da sua coordenação, da Secretaria de Comunicação. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tomazoli, Duarte, Mariângela, nossa convidada de hoje. Nosso programa, Tomazoli, negativo. Sentimos muito a sua falta aqui esses dias de férias, né? Você foi descansar com a família, merecido. E agora voltando aqui com a gente no programa, muito obrigada pela parceria de sempre. Então, a volta é minha, né? A volta é sua, que a gente já voltou com o programa há 2 semanas. Excelente. O Christian, vice-prefeito, ficou aqui um tempo ajudando também. E hoje ele não pôde vir, mas semana que vem ele estará de volta. Excelente. Mariângela, nossa secretária de comunicação, sempre presente aqui no programa. Alegria enorme de receber. Seja muito bem-vinda para começarmos os trabalhos. Bom dia, Tomazoli. Bom dia, Thalita. Bom dia, Duarte. Bom dia a todos os ouvintes, né, do programa Prefeitura Informa. É um prazer estar mais uma vez com vocês, assim, terminando, né, o carnaval e contar um pouquinho, né, do nosso trabalho aí, educação pública do nosso município de Itajubá. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Corrigir, né? Secretário de Educação, você falou de comunicação. Isso é efeito férias, pós-carnaval, a cabeça ainda está voada, é válido, né? A equipe, né? Desculpa, Mariana. É parecido, né? Comunicação e educação. Competente secretária de Educação. E falando em educação, de volta às aulas? Sim, dia 27 de janeiro nós retornamos as atividades de creche, né? Então, desde o dia 27 de janeiro, todas as nossas creches, as 13 creches municipais, que são os CEMEI, Centros Municipais de Educação Infantil, e 4 creches parceiras conosco, né? Prefeitura, através de termo de cooperação, né? Prefeitura e as 4 creches parceiras. E desde o dia 10 de fevereiro já iniciamos o ano letivo. O ano escolar na rede pública municipal, ele iniciou em 27 de janeiro, mas o ano letivo, né, que é com o aluno, iniciou-se dia 10 de fevereiro. Por que eu falo do ano escolar? Porque nós tivemos aí uma semana de formações, né, capacitações, palestras, cursos para os nossos professores, para prepará-los melhores, né, antes de iniciar o ano letivo, que foi no dia 10 de fevereiro, né? Esse ano a gente conseguiu acompanhar o calendário da Secretaria de Estado de Educação. Então, esse ano a gente inicia junto com a rede estadual e termina junto com a rede estadual, pensando justamente nos nossos professores que possuem 2 cargos, né? O da rede municipal e o da rede estadual. Sempre foi um pedido deles e neste ano de 2020, né, depois de muitas reuniões com gestores e mexe daqui, mexe dali no calendário, a gente conseguiu atender um pedido dos nossos professores que possuem cargo da rede estadual e municipal. Ficou muito legal o nosso calendário deste ano. Então, desde o dia 10 de fevereiro, já estamos com o nosso ano letivo aí, né, a todo vapor, né, como se diz, né? Porque um ano bem agitado. Maria, eu quero só fazer um parênteses aqui e falar com o nosso ouvinte. Se você quiser participar do nosso programa com perguntas, opiniões, usa o WhatsApp 9919-1069. Repetindo, 9919-1069. Você pode mandar sua pergunta, né? A gente tenta encaixar aqui na nossa entrevista. Mariângela, para o nosso ouvinte entender o que é a Secretaria de Educação, nós estamos falando de entre creches e o ensino municipal, são quantas crianças, quantos professores, quantas salas de aula e escolas que estão acontecendo, né? Cada um está no seu trabalho agora, na sua vida, mas qual que é o tamanho dessa estrutura que a Prefeitura Municipal sustenta, né, e organiza e faz acontecer através da sua secretaria? Sim. Hoje, né, são aproximadamente 840 funcionários
que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Nós sabemos que a prefeitura toda tem aproximadamente 1.900 e poucos funcionários, então só na Secretaria de Educação são aproximadamente 840. Destes 840, nós temos o quadro do magistério. O que é o quadro do magistério? São os professores, regentes de sala, professores de educação física e especialistas de educação. Então, são essas 3 categorias. Nós temos aproximadamente 45 especialistas de educação, aproximadamente 30 professores de educação física e quase 400 professores regentes de sala. Esses professores regentes de sala, eles dão aula desde pré-1, 4 anos, até o 5º ano, que nós trabalhamos com a faixa etária de pré-1 ao 5º ano, que é a faixa etária obrigatória. Que hoje em dia, desde 2016, a obrigatoriedade da criança ir para a escola não é mais com 6 anos no primeiro ano, e sim com 4 anos na pré-escola, no pré-1. Além do quadro do magistério, nós temos o quê? O quadro administrativo. Quem que preenche esse quadro administrativo? Os agentes administrativos que trabalham nas 22 escolas municipais. Vocês estão observando que eu estou falando 22 escolas municipais. Até dezembro do ano passado eram 21, porque agora o Rafael Magalhães ele é municipalizado, então aumentou mais uma escola. No porte do Rafael Magalhães são quase 400 alunos. Então, você vê que aí estamos com uma nomeação de 16 novos professores. Eu tenho o costume de dizer que a gestão do Rodrigo e do Christian foi a que mais empregou servidor público. Porque, com toda a crise, todo ano a gente nomeia professor. E agora, com Rafael Magalhães, mais 16 novos professores estão sendo nomeados. 3 já tomaram posse. Estamos aguardando mais 13. E, então, concluindo, no quadro administrativo, nós temos agente administrativo, temos cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, temos os monitores e assistentes de creche que trabalham nas nossas 13 creches, temos o educador infantil. O educador infantil, ele foi exigido o magistério, porque hoje, para você trabalhar desde creche, você tem que ter pelo menos o nível médio, que é o magistério nível médio, Só que o monitor e assistente de creche foi exigido o quê? Ensino fundamental lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, quando creche era apenas cuidar. Hoje é indissociável, você educa e cuida ao mesmo tempo. Então, temos hoje 32 ainda monitores assistentes de creche e 105 educadores infantis. Inclusive, nós estamos aguardando a Câmara Municipal aprovar a criação de novos cargos de educador infantil, porque saiu agora recentemente o edital de um processo seletivo que vai ter na Prefeitura, e no caso da Secretaria de Educação, nós estamos precisando de educadores infantis, só que devido ao projeto de lei está na Câmara, para alterar a criação de novos cargos, para a gente poder, assim, fazer também o processo seletivo de educador infantil, porque o educador infantil é onde a gente precisa gerar novas vagas em creche. Se eu não tiver educador infantil, não tem como eu ampliar vagas em creche. Então, hoje eu falo para vocês, a gente, hoje, dia 27, amanhã já é 28, é 29, é o último dia de fevereiro. 27 de fevereiro de 2020, eu tenho como ampliar a vaga em creche, mas não posso ampliar a vaga em creche porque eu não tenho educador infantil. Estou aguardando o projeto de lei ser aprovado pela Câmara para criar novos cargos de educador infantil. Então, no horizonte, o quê? De 840 funcionários. Nós temos aproximadamente, Tomazoli, 1.350 crianças matriculadas em creche, que são crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Nós temos aproximadamente 1.650 crianças matriculadas entre pré-1 e pré-2, que faz parte da educação infantil, são crianças de 4 e 5 anos, e temos aproximadamente 4.600, 700 do primeiro ao 5º ano. Então, eu tenho o costume de dizer que aproximadamente 7.000 alunos, desde 4 meses de idade até 10, 11 anos, que é o 5º ano, estão matriculados nas nossas 22 escolas e 17 creches, que eu considero as 4 creches parceiras, já fazendo parte do município, porque todos são muito parceiros nossos. Então, aproximadamente 7.000 alunos nesse montante. E eu estou incluindo a EJA também, porque nós temos 2 salas de educação de jovens e adultos no Carmo Cascardo, que acontece no período noturno. Então, aproximadamente 7.000 alunos. Então, para o ouvinte entender o tamanho da administração da educação municipal, são 7.000 alunos, em 22 escolas. 22 escolas. Que as escolas, elas não têm vida própria,
nesse período de férias, teve que ter manutenção, teve que ter limpeza de caixa d'água. Como é que funciona esse pré-aula, né? Essa organização antes das aulas começarem? Boa pergunta. Como já é de conhecimento de todos, né? Nós agora em junho desse ano, faz 2 anos que nós estamos sem empresa de manutenção. Por quê? A Lei 8666, ela é muito clara, a lei de licitação. Toda empresa que concorre a uma licitação, ela tem direito de entrar com recurso, contra recurso. Então, eu aproveito aqui para parabenizar a Secretaria de Planejamento, em nome da secretária, a Edna, do Giovanni, que é o diretor de licitação, porque eles vêm fazendo, né, o que pode, vão até além do que é possível ser feito. Só que toda vez que tem a licitação, aquela empresa que é desclassificada, ela tem o direito de entrar com recurso e contra recurso, e isso demora mais 45 dias, mais 60 dias. Mas, mesmo com toda essa dificuldade para a gente conseguir ter uma empresa para prestar serviço exclusivamente para a Secretaria de Educação, eu aproveito e quero agradecer imensamente o secretário de Obras, lá o Teixeirinha, que está sendo um grande parceiro da Secretaria de Educação. Então, todo aquele período de manutenções, né, essenciais, como limpeza de caixa d'água, que a gente faz de 6 meses, dedetização, desratização, limpeza de calha, tudo aconteceu normalmente agora em janeiro e fevereiro, antes do início do ano letivo. Mas é óbvio, você só consegue observar se tem uma goteira numa sala, numa cozinha, no período de chuva. Então, foi o que aconteceu. Iniciou-se as aulas dia 10 de fevereiro. Lá nós tivemos um problema na creche do Novo Horizonte, lá o CEMEI Maria Dame, lá Mógria. Dali não foi problema só de goteira, simplesmente devido à questão de muito lixo, que é aquilo que eu faço um apelo à população. Vamos manter os nossos lixos dentro de lixeira, não ponha fora, porque se chover, leva e vai entupir, né, os nossos bueiros, que foi o que aconteceu. A água retornou para dentro da creche. Nós dispensamos as crianças, mas no dia seguinte já estava tudo ok. Né? Foi lá, fizemos a limpeza, né, da boca de lobo, que fala, né? Conseguimos, então, acredito que normalizou, verificamos o problema. É o tipo de uma instituição que vai ter que trocar todo o telhado, mas já fizemos a emergencial para não ter mais goteira no meio do ano. Se Deus quiser, já vai ter a empresa prestando serviço para nós. A gente vai conseguir trocar todo o telhado, como nós fizemos na Nossa Senhora de Lourdes. Nós, sem empresa de manutenção há quase 2 anos, nós, praticamente, a Nossa Senhora de Lourdes, a creche ali próxima do Corpo de Bombeiro, desculpa, a comunidade ganhou uma nova creche com toda a dificuldade, trocamos todo o telhado, colocamos manta térmica, a creche é nova, virou uma creche nova. No São Judas Tadeu, trocamos toda a elétrica, o telhado no São Judas Tadeu, que é ali no Jardim Bernadette, próximo ao Rebojão. Nós estamos na Maria Emília, aproveito a oportunidade que vocês estão nos dando, ali no CEMEI Maria Emília Mauad, no bairro Santa Rosa. Se tiver algum pai, alguma mãe que está nos ouvindo agora, pela Rádio Futura, no programa Prefeitura Informa, a creche Maria Emília, nós temos até maio deste ano para concluir a reforma que estamos realizando lá. E peço para os pais terem um pouquinho de paciência, porque toda situação emergencial que a gente encontra devido a muita chuva, algum problema de infraestrutura em alguma escola ou creche, é óbvio que a gente vai levar toda essa mão de obra para atender as nossas instituições que estão com alunos e crianças dentro. Porque a Maria Emília, há quase 2 anos, nós já tiramos as crianças de lá, alugamos uma casa no bairro para poder fazer reforma. Por que foi feito isso? Vocês lembram o ginásio, a comunidade da Santa Rosa ganhou um ginásio novo. E para fazer aquela reforma naquele ginásio, nós tivemos que tirar as crianças, porque a parede da creche Maria Emília é a mesma do ginásio. E isso, o que nos oportunizou? Já que nós estamos tirando as crianças, toda a instituição, levando para uma casa alugada, para poder ter a comunidade da Santa Rosa ganhar um ginásio novo, como já aconteceu, então vamos aproveitar e vamos fazer uma reforma, né, que a comunidade merece uma reforma. Então, papai e mamãe, aguarde que nós vamos marcar uma reunião com vocês lá na instituição para poder explicar melhor, né, todo o nosso cronograma de trabalho, mas está sendo feito, sim, lentamente, mas está sendo feito. Então, vocês podem ficar despreocupados que até maio, se Deus quiser, a gente conclui, que é o prazo do nosso contrato lá com a casa, que já vai inteirar 2 anos. Então, gradativamente, a gente vai resolvendo os problemas e eu acredito que
agora tendo uma nova licitação, dando certo, a gente vai torcer para dar certo. Eu acredito que todos os problemas que hoje a gente não está conseguindo resolver em tempo hábil, a gente vai resolver, que volta a repetir. O Henrique, que é o diretor administrativo da Secretaria Municipal de Educação, a gente brinca com ele que ele está fazendo milagre. Com tão poucos homens que a Secretaria de Obras está nos ajudando, nos assessorando, ele está conseguindo, sanando aqueles problemas todos, né? E acredito que normalizando essa questão, conseguindo, né, finalizar, findar o processo de licitação, eu acredito que é aí que, né, ninguém mais vai segurar o Henrique, eu tenho o costume de brincar, mas essa questão que você falou, Tomazoli, das manutenções, né, capina, limpeza de caixa d'água, isso faz parte do nosso cronograma, sempre começo de ano, meio de ano e final de ano. A capina, se você passar pelas nossas escolas antes de vir para cá, eu estava verificando devido à chuva, nem parece que há 15 dias atrás foi capinado no início do ano. Então, aí que eu falo que o papai, a mamãe, a comunidade tem que ter um pouquinho de paciência, porque você tem uma equipe de 2, 3 homens para atender 32 instituições, 35, aliás, né, 13 creches, porque até as conveniadas a gente dá um apoio na manutenção também de capina. Maria Ângela, esse período, né, eu falo como um bom agricultor, chuva e calor, as gramíneas, né, que são essas plantas básicas, a cada 21 dias, você cortou hoje, 21 dias elas estão no tamanho de corte novamente. Então, quer dizer, é muito rápido, né? Quando você tem que manter limpinho, baixo, né? Não é... Aí imagina, você tem um cronograma. Né? Quando vê, né, menos de 2 meses, você já está lá de novo mexendo no seu cronograma. Porque, gente, tudo que eu estou falando aqui, existe um planejamento prévio. A gente não chega na secretaria e fala, amanhã tem que capinar tal lugar. Olha, caiu o telhado. Não, existe um planejamento prévio. Sempre é monitorado durante o ano todo, no período de 2 semanas de férias em julho, nas escolas, a gente faz as manutenções, aquela que você tem que mexer no telhado, mexer na porta. Enquanto as crianças estão de férias, a secretaria está trabalhando, né? Preparando a estrutura. Claro que a gente não tem uma varinha mágica, né, Tomazoli? Que você vai ali em menos de 24... Não. Quando a gente está fazendo obra em casa, você não gostaria de ter uma varinha mágica também para resolver os problemas? Tudo tem tempo, tudo tem um cronograma. Não é assim que você... né? Porque às vezes a gente ouve assim, mas por que não mexeu em dezembro e janeiro? Gente, mas foi mexido em dezembro e janeiro. Constantemente, as manutenções são constantes. E eu gosto de pensar, né? A casa da gente, você tem lá 3 quartos, sala, copo, cozinha, né? E como dá trabalho, né? É lâmpada que queima, é interruptor que dá problema, entope o negócio e tal. Uma casa. Agora, a prefeitura são 22 escolas, cada escola com quantas salas de aula, né? Quer dizer, é muito grande a estrutura. E um detalhe, né? A maioria dessas escolas são prédios antigos. Você vai ter problema de telhado, vai ter problema de elétrica, que foi o caso do São Judas. No caso do São Judas, nós trocamos toda a elétrica. Trocou tudo. Todo o telhado. E a elétrica, a comunidade ganhou uma elétrica nova, um telhado novo, porque já é uma demanda muito antiga e a gente conseguiu executar isso. Você tem que ir aos poucos, como tem o ginásio lá, o poliesportivo do CAIC. Já me perguntaram, a senhora não vai mexer no CAIC? Eu falei, vou, depois que eu mexer nas escolas e nas creches. Minha prioridade é a escola e creche. A quadra vai ficar em segundo plano. Óbvio. Ordem de prioridade, Ordem, né? de prioridade. Tudo é em caso você não tenha suas prioridades, na Secretaria Municipal de Educação, a gente sempre teve e sempre terá prioridades. Entendeu? É óbvio que está no cronograma para fazer manutenção que a comunidade merece, mas primeiro nós vamos priorizar a infraestrutura das escolas, das creches, para depois mexer com quadra. Nós vamos inaugurar recentemente, aí estamos esperando só findar, viu, Thalita, o prazo, estamos faltando só 10% para concluir a quadra lá da Escola da Isaura, ali no açude. Então, isso para a gente está sendo maravilhoso, porque ali era uma demanda muito grande da escola por uma quadra, a escola está ficando linda. Está mesmo, eu vi umas fotos. Está ficando linda. E eu acredito, eu estou falando 10%, mas eles retornaram ao trabalho no comecinho de fevereiro, eu acredito que até semana que vem já deve estar finalizado, né? Ô, Maria Ângela, o nosso WhatsApp aqui está pegando fogo. Ixi. Então, aqui, gostaria de agradecer a CEMED, em nome da creche do Santa Rosa, pelo empenho quando solicitamos a manutenção, mesmo sem ter toda a equipe necessária. A CEMEI Nossa Senhora de Lourdes agradece imensamente a manutenção realizada em nossa instituição. E sou diretora da CEMEI, Sebastião Gomes de Oliveira, e quero agradecer os serviços realizados na instituição,
mesmo sem equipe de manutenção, foram realizados alguns serviços importantes, como as pinturas das salas de aulas para o início do ano. Sabemos as dificuldades e ainda temos algumas coisas para serem feitas, mas dentro das possibilidades os serviços estão sendo realizados. Gratidão. Obrigada, eu não falei Cleide. o nome porque não tem o nome aqui. É a Cleide, gestora de Sebastião Gomes. Obrigada, Cleide. Obrigada a Michele também, da Nossa Senhora de Lourdes, porque eles sabem, né, eles acompanham, eles sabem das dificuldades, eles estão sempre junto com a comunidade, com as famílias das crianças, sempre, né, explicando, prestando esclarecimento, porque aqui a gente não faz favor para ninguém, é um dever nosso, né, servir e servir com qualidade. Então, nós temos gestoras aí de creche, de escola, muito comprometidas com o trabalho. Essas meninas aí, tanto a Michele, da Nossa Senhora de Lourdes, quanto a Cleide, do Sebastião Gomes, a Juliana, da Maria Emília, na Santa Rosa, então, são guerreiras, são gestoras, assim, muito comprometidas com o trabalho, parceiras, que é o principal, parceiras, né? Está aí a prova da parceria delas, né, com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação. Isso é importantíssimo para nós termos esse feedback. Maria, opa. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu só queria comentar, Mariângela, que além das estruturas das escolas, que recebem toda a atenção da administração, né? Nossa educação é classificada como de excelência, de referência aí, né? E destacamos, vou colocar, pontuar algumas coisas que eu acho relevantes e que elevaram a educação do nosso município. Os professores super dedicados, diretores, coordenadores, todas as capacitações, a gente vê qual é a dedicação desses professores para os alunos, né? Muita, né? E isso vale destacar. Essas estruturas, né? Porque são tão importantes para a educação. Nós estamos falando de criança. A criança aprende de várias formas, né, Mariângela? E a estrutura, a infraestrutura de uma escola contribui muito para a educação, né? E outra coisa que eu queria comentar que vale muito destaque são os kits escolares. Mariângela, nós repercutiu super bem e sobre a importância disso, né? Sim. O quanto é importante para as crianças ter uma igualdade de material dentro de sala de aula. E então eu queria que você comentasse um pouco sobre esses kits escolares, Mariângela. Com o maior prazer, porque é a oportunidade que eu tenho de explicar. Há muito tempo, o prefeito Rodrigo e o Christian, eles queriam que a gente conseguisse entregar para os nossos alunos da rede pública municipal um caderno de capa dura. Porque sempre foi caderno de brochura. E tem muito tempo, Thalita Tomazoli, que a gente vem tentando, só que a empresa que ganha a licitação de material escolar nunca tem caderno de capa dura. Quando foi no segundo semestre do ano passado, nós descobrimos uma ata, porque toda administração pública ela pode pegar carona em ata de municípios vizinhos. E quando nós verificamos que a gente poderia pedir uma nova licitação ou então verificar a questão, né, de essa ata. Pegamos carona numa ata e quando o representante da empresa veio até Itajubá para ouvir, né, tanto a secretária de Educação quanto a Valdene, que é a nossa diretora de materiais, nós marcamos uma reunião de manhã na secretaria, ele apresentou todo o material disponível, né, porque não é porque você vai pegar carona de uma ata que você vai pegar aquele material que o município vizinho adquiriu. Quando ele apresentou o caderno de capa dura, nós já ficamos apaixonados no caderno de capa dura. E a Thalita lembra bem que todo o processo nós passamos pelo prefeito e vice-prefeito, né, porque já era um pedido deles de muito tempo, porque eles sempre prezaram por material de qualidade. Mas, como a gente fala a Lei 8666, nem sempre, né, aquele material que ganhou a licitação tem a qualidade que você, né, trabalha para que esse aluno tenha. A gente sempre vai querer o material de qualidade, mas quando você pega a 8666, não tem como ser, né, quem ganhar. Claro que tem lápis de cor, a gente melhorou muito a qualidade dos materiais. Quando o fornecedor... Maria, deixa eu só dar um piteco aqui, para o nosso ouvinte entender, né? Porque a lei, ela visa economicidade. Exato. Né? Então, menor preço. Porém, quando você vai especificando níveis de qualidade... pode dar o entendimento que você está indicando marca, né? E não pode ser indicada a marca, exatamente, né? A marca tem que ser livre para que todos concorrerem. Você não pode pegar a característica de um lápis de cor da Faber-Castell, que às vezes a gente é muito cobrado pelo professor. Por que a gente não coloca o lápis de cor da Faber-Castell? Eu não posso usar aquela característica, especificidades técnicas e colocar na licitação. Não é permitido.
Por isso que a gente nunca consegue colocar. Raramente a gente consegue adquirir um Faber-Castell, mas na maioria das vezes a gente não pode. Se eu colocar, eu quero um lápis redondo, capona, isso aí já estou direcionando o lápis de escrita ou lápis de cor para determinada marca, é proibido. A mesma coisa o caderno. Eu posso colocar na licitação caderno de capa dura. E ele vai encarecer muito, como nós já fizemos. Então, sempre foi caderno de brochura. Né, caderno de brochura, independente de marca, né, você coloca brochura média e brochura pequena, desenho, né, com espiral, isso você coloca como especificação técnica. Né? Aí, voltando a essa questão, quando a gente verificou o material, nós gostamos do material e ficamos mais felizes ainda quando o fornecedor falou que o caderno de capa dura poderia ter fotos, imagens, que foi o que aconteceu. A Thalita, secretária de comunicação, fez uma arte maravilhosa, né? Ela escolheu porque toda foto que a gente precisa de secretária de comunicação tem todo o acervo, né? Ficou maravilhoso, tanto que o prefeito, né, o vice aprovaram na hora, porque ficou muito interessante mesmo. E é legal as crianças terem acesso, né? Porque isso é nosso patrimônio. O parque, o cinema, o teatro, né? Nosso patrimônio, as creches novas, a Teodomiro Santiago, que teve a reforma. Então, aquilo ali faz parte de patrimônio histórico, patrimônio cultural. Isso para a criança, em sala de aula, o professor usar esse material como material didático-pedagógico para a criança enriquecer o trabalho é muito rico. Quer dizer, o material didático da criança pode ser usado com material pedagógico para se trabalhar temas diversos dentro da sala de aula. Então, esse nosso kit tem, no caso do 1º ao 5º ano, são os cadernos, né? De 1º ao 5º ano, por ser ensino fundamental, então já tem história, geografia, matemática, língua portuguesa, então tem as disciplinas. Então, são 5 cadernos, tem o caderno de desenho, tem o lápis, tem a borracha, tem a cola, né? No caso, tem o lápis de cor. Né? No caso da educação infantil, que são crianças de pré-1 e pré-2, né, já não tem esses cadernos de disciplina, porque a educação infantil ela trabalha com desenvolvimento integral. Então, tem o caderno de desenho, tem a massa de modelar, tem o lápis de cor, né? Já não tem os cadernos de disciplina, porque ali você trabalha o tempo todo com a coordenação motora grossa da criança com atividade de psicomotricidade e com a coordenação motora fina, para a criança aprender a segurar o lápis e contornar, né, lápis de cor, giz de cera, às vezes cola colorida. Então, o nosso kit foi pensado justamente para que a criança possa desempenhar o trabalho em sala de aula junto com o professor. E outro detalhe importante, teve pai e mãe que nos ligou, esse é o material só isso? Não, gente, esse é o material de início de ano letivo. Existe já os cadernos, os lápis de cor, as canetinhas, borracha, cola, tudo está no estoque da escola para ter a reposição durante o ano. Mariângela, eu só queria falar sobre os kits, tá? Eu estou com a listagem aqui. Ótimo. Da educação infantil. As crianças receberam 2 camisetas para uniforme, né? Isso. 2 lápis de escrita, uma tesoura, um apontador, uma borracha, uma cola branca, uma squeeze de 550 ml para recipiente de água, né? Uma caixa de lápis de cor de 12 cores, uma caixa de massinha e uma caixa de giz de cera. Do ensino fundamental, as crianças receberam também 2 camisetas de uniforme, um apontador, uma borracha, 5 cadernos brochuras, um caderno de desenho, uma caixa de lápis de 12 cores, 2 lápis de escrita, uma tesoura, uma cola branca, uma régua e um estojo. Exato. Gente, é um kit muito importante e de extrema qualidade. Nós ficamos muito orgulhosos de ver isso. Totalmente gratuito, Maria? Totalmente gratuito. E você viu, achei interessante a Thalita ter lido para a gente, porque de cabeça a gente não lembra o que estava, os itens, né? Mas, por exemplo, estojinho. Há muito tempo a gente queria também, o prefeito sempre falava, por que não pega o estojo? A gente conseguiu, né? Pensando, né? De 2018 para 2019, quando a gente foi fechar a lei orçamentária, para poder adquirir a bolsinha. No caso das crianças de pré-1 e pré-2, que muitas das vezes você tem que acompanhar ao bebedouro, ao banheiro, já a squeeze, que é para água, né? Então, isso facilita muito para o pai e para uma mãe. Então, quer dizer, escola pública. O objetivo é qualidade, já começa pelo material. As camisetas, tem município vizinho que entra em contato conosco. Nossa, vocês dão camiseta?
há muitos anos e melhorou muito a qualidade das nossas camisetas, a logomarca, a cor da nossa camiseta. Então, você vê que tudo em prol de uma educação de qualidade, a começar pelos materiais. E a Thalita falou uma coisa muito pertinente, os nossos professores. Os nossos professores, eu te falo, 99,99% dos nossos professores têm nível superior. Mais de 50% tem pós-graduação. 10% tem mestrado. E tem 2, 3 que estão fazendo doutorado. Então, você vê que os professores têm esse estímulo, esse incentivo, né? Isso reflete na educação das crianças, com certeza, né? Sem dúvida. Certeza. A gente sabe que tem, primeiro, quando você opta para ser professor, principalmente professor da base, que é a educação infantil e o Fundo 1, você tem que ter amor, né? Então, os nossos professores, além de ter um conhecimento amplo, eles têm muito amor no que fazem. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos professoras agora que eu compartilhei há 15 dias atrás aquele órgão lá do Ministério da Educação, que é para o CAPES, né? Que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento para Professor. 2 foram selecionadas para ir para o Canadá. 2 professoras. Nós estamos esperando aí acabar o processo seletivo para saber 2, eu sei que já foram selecionadas, né? Que vão ficar 8 semanas fazendo curso no Canadá, tudo por, né, escolha, por lançar projeto no sistema do CAPES e conseguir ir. Então, quer dizer, quando eu tiver todas as informações, né, porque ainda está aberto ainda, nós divulgamos há 15 dias atrás, eu sei que 2 já foram selecionadas e acho que termina agora, sexta ou segunda-feira, o prazo, né, aí vai ter a divulgação da data, tudo para que a SECOM possa divulgar, porque isso é um incentivo que a prefeitura dá. Todos os nossos professores, quando vão fazer mestrado, a prefeitura paga hora extra para alguém ficar na sala para aquele professor estar fazendo mestrado. E aquele professor que passou no mestrado, no doutorado, ele não perde um centavo. Então, quer dizer, isso é um incentivo. É um incentivo. Não são todas as prefeituras que fazem isso. Isso é um grande incentivo. Então, o material é de qualidade, os nossos professores são hiper comprometidos e competentes e têm condições de avançar, de se aperfeiçoar mais ainda na sua prática, né? E volto a falar, eu esqueci de fazer um comentário, Tomazoli, quando você me perguntou a quantidade de aluno. Eu provo para vocês através de dados estatísticos. Todo ano a gente aumenta o quantitativo de nomeação de professores e diminui matrículas. O ensino fundamental do 1º ao 5º ano é o que mais diminui. Se você comparar 2020 para 2019, diminui a matrícula, 2019 para 2018 diminui, aumenta a creche pré-escola e diminui do ensino fundamental 1. Então, você vê, porque a gente já discutiu outras vezes aqui que está nascendo menos criança, aquela coisa toda. E aí, como que você explica? Mas, Mariângela, peraí, tá estranho seu cálculo, né? Tá diminuindo alunos e aumentando o professor, por quê? Por você ter um objetivo muito claro, uma educação pública de qualidade. Então, quando você trabalha com aluno de inclusão, você pode diminuir aquela sala de aula, para ter um professor com até 15 alunos aí, você com uma sala de 25, você divide a sala. Então, né, quando você faz as otimizações de espaço, de custo, tal, seria menos alunos por professor. Exatamente. Para ter maior atenção, maior qualidade do aluno do de ensino. inclusão. E isso a gente dá autonomia para a direção da escola e para o professor escolher. Ou eu trabalho com a minha sala completa com 25 alunos e tenho meus 3 alunos de laudo e tenho uma estagiária de pedagogia normal superior ou de magistério nível médio comigo, ou eu opto por colocar uma sala de até 12, 13 crianças e não tenho a estagiária. Quer dizer, essa flexibilidade que a prefeitura, a secretaria trabalha com o professor, isso é valorizar o professor. Que ele decide. Se ele recebeu 3 alunos de laudo na sala, ele pode decidir, não, eu quero a minha estagiária com os 3 laudos. Não, eu quero montar uma sala menor. E isso, por isso que eu te falo, a gestão que mais gerou emprego, eu falo pela Secretaria de Educação, eu acredito que pela Saúde também teve essa gestão desde 2013. Eu tenho um levantamento que para poder divulgar, depois eu passo para a Thalita, foi a que mais gerou emprego com toda a crise. Mas como assim? Você está nomeando, né? Porque eles são servidores públicos. O processo seletivo já é outra história. Esses professores fizeram concurso, são concursados, né? Prescreve agora em julho desse ano, então a gente está nomeando, né? Aposenta um, nomeia para não ficar sem. Então, quer dizer, e isso nós já estamos usando quase 100% do Fundeb para manter o salário do professor em dia.
Até o ano passado, nós falamos aqui, fechamos 94% o Fundeb, né? Então, quer dizer, já existe o recurso próprio aí, né, para pagar hora extra. Quando o professor sai de férias prêmio, a gente paga hora extra para alguém estar no lugar. Então, tudo isso é preocupado com o seu bem-estar enquanto professor. Então, essa gestão tem um olhar, sim, para aquele professor. Você está entendendo? Porque não é aquela coisa, não, você é concursado. Não, muito pelo contrário. Você tem que olhar ele como um ser integral também, se colocar no lugar dele e dar toda a atenção que for necessária a ele. Então, por isso que eu gosto de repetir sempre. A gente está, todo ano a gente nomeia. A gente só não nomeou do professor de educação física especialista porque não tinha, tanto que o processo seletivo é devido à nossa demanda. Né? E agora o educador infantil, a Câmara alterando a criação de novos cargos, já tem o processo seletivo de educador infantil para que a gente possa gerar vaga em creche, que é uma informação importantíssima. Eu já falei outras vezes, eu sou bem repetitiva e gosto de repetir bem, porque é coisa boa. Foi nessa gestão que nós conseguimos a creche do Moquém. Nós alugamos o Moquém há 2 anos atrás. Final de 2017, nós ampliamos. Final de 2018, nós ampliamos atendimento de creche. E o que aconteceu? Nós desapropriamos, agora é nossa. Então, se hoje está com 60 crianças, a gente pode dobrar, fazendo a manutenção necessária lá, podendo ampliar. E isso foi graças ao quê? Ao programa Minha Casa Minha Vida lá no Moquém. Foram as casas e levou o suporte da creche. Pois é. Os alunos, Mariângela, que vão para o pré-1, onde que eles estudam? No Desembargador Rebojão. Mas não é muito longe? Nós não abrimos 2 linhas de transporte lá para atender as crianças que moram lá, através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso são políticas públicas. Perfeito. Esse olhar atento da gestão é importantíssimo, porque não basta você dar a moradia, como foi feito o programa Minha Casa Minha Vida lá, e as crianças, como é que as crianças vão para a escola? Como que as crianças... E creche? Qual que é a creche mais perto? Lá no Rebojão? Esse olhar atento que a gestão teve é imprescindível. Que além de ter dado as casas para 250 famílias, hoje tem creche do lado lá, que agora a creche é nossa, que nós desapropriamos, a prefeitura desapropriou, agora é nossa. Né? Até dezembro do ano passado se pagava aluguel, desde já 14 de janeiro já foi dada publicidade, agora é nossa creche, então podemos reformar, ampliar, dobrar o atendimento, e foi disponibilizado transporte escolar para tirar aquele aluno que mora ali no Moquém, né? No conjunto habitacional, e levar para a escola do Rebojão. Então, isso são políticas públicas que foram implantadas em prol de uma comunidade lá, querendo ou não, uma comunidade nova, né? Mariângela, só para o ouvinte entender também a preocupação do prefeito Rodrigo Ribeiro e do Christian, vice-prefeito, com a educação municipal, né? Muito. Como já foi dito aqui, os profissionais, os professores totalmente dedicados e totalmente capacitados para estarem com as nossas crianças em sala de aula. A estrutura, né? Toda de questão de manutenção, de cuidado com estrutural mesmo, né? De infraestrutura, material de qualidade. E outro ponto importante que eu queria que você comentasse conosco é sobre a alimentação escolar. Vou levantar a bola para você cortar aí, Mariângela. Mais de 2 milhões de refeições foram servidas nas escolas municipais em 2019. Conta como que é feita essa organização, Mariângela, para as pessoas entenderem. Pertinente a sua pergunta, até porque eu tenho novidades. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem ali um repasse que eu acho bom os nossos ouvintes entenderem. Criança que vai para a pré-escola, que são crianças de 4, 5 anos, o repasse por aluno é de R$ 1,07. Sabe quanto que a prefeitura gasta por aluno? Quase R$ 4,00. Por aí você já faz ideia que quase R$ 3,00 é de recurso próprio. E a Thalita falou bem, é uma merenda de qualidade. Então, hoje, a criança que chega às 7 horas da manhã, vai embora às 11h20, ela tem uma refeição entre 9 e 9h30. Nós já estamos analisando lá financeiramente que a gente pretende, no segundo semestre, dar o café da manhã para essas crianças. Hoje, o café da manhã é dado para crianças de bairro rural. Então, a gente vai ver se consegue implantar no segundo semestre crianças de escola urbana também, porque a gente vê que tem crianças de escola urbana que chega sem comer nada.
E como que ela vai esperar até dar 9 horas a hora do lanche dela? Então, a gente já está verificando, nem que seja um café com leite, um Nescau, né, um achocolatado é melhor, com um biscoito, né? Porque o pão, nem sempre a gente vai conseguir colocar o pão fresquinho lá, mas a gente está já trabalhando já para segundo semestre. Então, Thalita, o que acontece? Hoje, as crianças chegam, tem a refeição da manhã e a refeição da tarde, a criança que estuda parcial. A criança do Mais Educação, ela tem 3 refeições por dia. Ela chega de manhã na escola, né? Se for escola rural, ela toma o café às 7 horas da manhã, 9 e pouquinho ela toma o lanche, meio-dia e pouquinho ela almoça. Se for escola urbana, ela chega, não tem o café que nós vamos organizar para o segundo semestre, 9 e pouquinho ela toma o lanche da manhã, na hora do almoço ela almoça e de tarde ela toma o lanche da tarde antes de ir embora de van. Criança do tempo integral, que é o Mais Educação. A creche são de 3 a 5 refeições, que tem a criança chega de manhã, 9 horas tem a colação, 9, 10 horas, depois a criança almoça, dorme, na hora que levanta tem outra colação e antes de ir embora. Então, são de 3 a 5 refeições por dia. E nós temos, usando quase 50% de agricultura familiar, que a meta são 30%. Itajubá está com quase 50%. E a Itajubá não avançou mais ainda por falta de agricultor familiar, ou seja, ao contrário. Tem município que está com um problema, que tem agricultor familiar, mas não consegue comprar de agricultura familiar. Então, falta produção, é isso? Itajubá está faltando produção. Está faltando produção e isso garante na mesa dos alunos, né? No horário da refeição, alimento de qualidade, né? E fresquinho, né, Mariana? Exatamente. Porque esse 50% de agricultura familiar, mais de 30% é orgânico. Todas as nossas creches são servidas de alimento orgânico. Todas as creches, porque nós, as escolas, por falta de produção. Você está entendendo? Por quê? Nós temos a obrigatoriedade do Programa Nacional de Alimentação Escolar, todo município tem que investir no mínimo 30% em agricultura familiar. Itajubá está investindo 50%. 49 ponto alguma coisa no final do ano passado. E desses quase 50%, mais 30% é alimento orgânicos nas nossas creches. Olha, eu tento levar uma alimentação com material orgânico, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, essas crianças têm todas as alimentações. Eu ia exemplificar, né? Agora em casa a gente não consegue. Olha só para você ver. Agora, lógico, nós estamos agora, teve aquela chuva muito forte em São Paulo, no Ceasa lá, que perdeu muito alimento. Então, nós fizemos recentemente reunião com gestores de creche, de escola, da gente ter que ter um pouquinho de bom senso. Você não vai pegar uma verdura lá grandona, né? Do jeito que você esperava ter. Vai ter uma menorzinha. Por quê? Você vai ter que ter o entendimento. Estou falando isso porque... período de muita chuva, né? Estou falando isso para o papai e a mamãe entender, porque o que acontece? Nós estamos no ano eleitoral. Tudo é motivo... De falar mal, né? Gente, tudo é motivo para fazer crítica. Então, quer dizer, você pega uma couve-flor lá de 1 quilo, que ela é pequenininha, ela não serve para ser consumida porque ela é pequena, o tamanho dela. Vamos ter bom senso. Nós tivemos agora um problema no Ceasa, perdeu tudo. Então, questão de bom senso e coerência é o que eu peço sempre para os nossos gestores. Por quê? A gente tem que prezar por um alimento de qualidade, que a Thalita colocou bem, é de muita qualidade. Imagina, 7 mil alunos, se você multiplicar duas refeições por dia de 7 mil alunos, olha quanto que já não dá. E não são 2 vezes, tem o tempo integral, que é o Mais Educação. Esse ano a gente vai, em parceria com o Júnior, da Secretaria de Esporte, levar o segundo tempo nas escolas. Eu vou disponibilizar transporte para o aluno que queira participar de uma natação, de um futebol, tudo em parceria com o Júnior, secretário de esporte. Então, quer dizer, a gente já tem que prever a questão de alimentação, e eu tenho o costume de brincar dentro da secretaria. Olha, tem que ter dinheiro para o material escolar, para camiseta e para merenda. O resto, a gente vai dando jeito. Porque o nosso foco é o aluno, a gente trabalha em prol do aluno. E nós temos que ofertar uma educação de qualidade desde a hora que ele entra dentro da van escolar
até a hora que ele chega na escola, entra na sala de aula, que tem um material de qualidade, como a Thalita citou, tem um professor capacitado para estar ali, né, comprometido com o trabalho, depois ele sai, tem uma alimentação saudável e equilibrada, né? Então, isso é essencial para o desenvolvimento dele. Então, por isso que a gente sempre fala, material didático, alimentação, uniforme é a nossa prioridade dentro da secretaria, que eu falo que é o nosso investimento, que isso não é gasto, não é despesa, não é custo, é investimento que nós estamos fazendo. Mariângela, todos esses itens que nós citamos desde o começo da sua entrevista resultam em bons resultados, em ótimos resultados. Eu queria que você comentasse e explicasse para o ouvinte do outro lado sobre o IDEB, como funcionam essas avaliações, como nós estamos comparando com outras cidades. Você pode nos esclarecer sobre isso, por favor? O nosso IDEB, inclusive, a qualquer momento, saiu de 2019. Ele é ano ímpar, né? A cada 2 anos tem o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o indicador que o nosso país utiliza para avaliar como que está o processo de alfabetização das nossas crianças. Então, existe o IDEB no 5º ano, que é quando termina o Fundi 1, o IDEB no 9º ano, que é quando termina o Ensino Fundamental 2, e o IDEB do 3º ano do ensino médio. No caso da nossa realidade aqui, que é 5º ano, o IDEB de 2017, nós tiramos 6,9. Nós ficamos acima de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha. Eu cito sempre as 3 cidades, que elas são um pouquinho maior do que Itajubá, porque não adianta comparar Itajubá com Venceslau Braz. Por que eu falo isso? O IDEB ele tem uma fórmula. Nesta fórmula tem lá a quantidade de alunos presentes na sala, vezes a quantidade de fluxo de retenção de aluno do 5º ano, divide por 100, multiplica por 100, divide por 2 para chegar no indicador. Então, por exemplo, uma sala que tem 25 alunos, no dia que o Tomazoli chegou para aplicar a prova Brasil, para o 5º ano, que é através da prova Brasil que a gente chega no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica daquela escola. Se tiver faltando 3 alunos, logicamente, na hora de jogar na fórmula, esse 3 alunos vai entrar na parte de fluxo de crianças ausentes, né? Porque é uma fórmula bem específica para isso. Por isso que a gente tem o costume de dizer 100% dos alunos têm que estar presente para fazer a prova, porque quando falta um aluno, esse indicador tende a cair um pouquinho na hora de você fazer a análise. Então, o que acontece? Tem a prova, né? Essa prova ela é cobrada a matemática e a língua portuguesa. Saber interpretar um texto, né? E responder as questões. É prova objetiva direta, não é subjetiva, é aquela de marcar X, que a gente tem o costume de dizer. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que deveria ser subjetiva, a criança ter que escrever, porque daí você consegue avaliar melhor se a criança realmente está interpretando, né? Mas isso é o nosso país há muitos anos, a avaliação externa ela é dessa forma, ela é objetiva, marca xizinho. Todo mês, a cada 2 anos, no período de 15 a 30 de novembro, acontece a prova, né? Os professores têm que sair da sala, vem a equipe da superintendência, ou a própria escola vai revezando entre os professores. Não pode ser o professor que aplica, porque tem questões que você não pode ler para o aluno, que ele que tem que interpretar. Que nós temos 3 avaliações externas. Nós temos a avaliação do 2º ano, que é a Provinha Brasil, que a gente utiliza todo ano para diagnosticar os nossos alunos, se estão sendo alfabetizados, se nós estamos no caminho certo. Isso é uma avaliação externa, mas que a escola usa como ferramenta para diagnosticar a dificuldade de aprendizagem. Nós temos o ProAlfa do 3º ano, também, que serve para diagnosticar dificuldade de aprendizagem. E tem a Prova Brasil, que acontece a cada 2 anos, que é onde sai o indicador do IDEB. E Itajubá, né, se você pegar os 148 municípios do sul de Minas, Itajubá está na frente, se você comparar proporção-população. Como eu citei aqui, a gente não pode comparar com Venceslau Braz, que tem uma escola municipal. Então, se ela tirar 7,8, ela vai ter um indicador maior que Itajubá, que tirou 6,9. Então, vale aqui eu dizer por que Itajubá tirou 6,9. Teodomiro Santiago, em 2017, tirou 7,8 no IDEB. São Vicente de Paula tirou 7,4 no IDEB. Rafael Magalhães tirou 7,0, que ele era estadual, mas ele entra na faixa etária de pública Itajubá. Então, se a gente tirar o Rafael Magalhães, ele permanece 6,9. Se a gente incluir o Rafael Magalhães, ele vai para 7,0. Então, o Rafael contribuiu com 0,1, né? No nosso IDEB. 6,9
de 21 escolas municipais, incluindo o Rafael Magalhães, que em 2017 ele era estadual, vai para 7.0 o IDEB de Itajubá. Então, quando a gente compara com Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha, que tem, né, praticamente a mesma quantidade de escolas, você vê que Itajubá ele está bem além, né, do que é cobrado no IDEB, né, que são aqueles indicadores, né, a criança tem que... são alguns descritores que a gente tem o costume de dizer, né, que são competências e habilidades que a criança tem que ter quando ela faz aquela prova e é avaliada. Então, 6.9 é o que a gente deveria acontecer em 2021 ou 2023, se eu não me engano, que está no gráfico. A gente está com 6.9 em 2017, porque 2019 sai o resultado deste ano. Né? Então, isso é mérito de quem? De todos. Mérito da família, que a família está presente na escola, participando. Mérito dos professores, dos especialistas, dos cozinheiros, que são eles que preparam a comida para aquela criança que chegou sem comer nada, que interfere se a criança com fome não aprende. Interfere diretamente na aprendizagem, não só no desenvolvimento físico da criança, mas diretamente na aprendizagem, porque você com fome, como que você vai prestar atenção? Você não vai aprender. Né? Então, mérito dos cozinheiros, dos auxiliares de cozinha, mérito dos gestores, mérito dos agentes administrativos, que dão total atenção para a família quando chega para conhecer a escola antes de fazer a matrícula. Recentemente, nessa semana de formação que nós tivemos um professor da Unifei lá, o professor Guilherme, um grande abraço a ele. Ele tem uma filha autista, ele procurou o Teodomiro Santiago para fazer matrícula da filha dele, já propôs uma parceria da gente levar palestra, trouxe 2 parceiros dele, especialistas em autismo, fizemos uma terça-feira na semana pedagógica do nosso calendário lá, todos os professores ficaram encantados, foi um sucesso o desenvolvimento. E eu pergunto para você, por que acredita numa escola pública? Sabe do trabalho, a inclusão nas nossas escolas públicas acontece. Acontece realmente, sai do papel. Porque incluir não é deixar a criança matriculada no canto da sala, muito pelo contrário. Ela tem que ser coparceira, coativa, participativa e não pode também esquecer os demais alunos. Você inclui um aluno de laudo de inclusão e exclui demais, você vai dar atenção só... Muito pelo contrário, tudo tem que ser... E os nossos professores estão muito bem preparados, né? Então, estão muito bem preparados. E o IDEB vem mostrar para a gente cada vez mais o trabalho que os nossos professores desenvolvem em sala de aula. Maria Ângela, hoje, toda sala que tem aluno de inclusão tem um professor de apoio? Como que funciona? Itajubá não trabalha com professor de apoio. O Guia Especial 03 do Estado de Minas Gerais, ele fala profissional de apoio. Por que profissional de apoio? Porque imagina, né, eu gosto sempre de dar alguns exemplos práticos. Você é professor de uma sala de 5º ano e eu sou uma professora especializada de educação especial e estou acompanhando o aluno na sala. Quem que é a autoridade em sala de aula? É o professor. Por que você vai ter um professor especializado para acompanhar um aluno de laudo? Você precisa do professor especializado para acompanhar o aluno de laudo? É um ambiente de conflito, né? Você precisa de um professor especializado para trabalhar esse aluno no individualizado, no contraturno, que é a sala de AEE. O que é a sala de AE? Atendimento educacional especializado. Todo aluno de laudo, ele fica de segunda a sexta na sala regência normal e 2 vezes por semana no contraturno ele tem um atendimento com aquele professor especializado que vai trabalhar no individualizado, com ele apenas nas dificuldades de aprendizagem dele. Hoje a gente tem estagiário que acompanha esse aluno de inclusão. Por que estagiário? Porque o estagiário ele vai dar o suporte para o aluno para ir no banheiro, vai dar o suporte para o aluno para acompanhar no recreio, na hora do lanche, vai dar o suporte para o professor a hora que o professor precisar de uma pessoa dando suporte para aquele aluno de inclusão. Agora, você imagina um professor especializado ficar 4 horas dentro de uma sala de aula, do lado de um aluno de inclusão para acompanhá-lo no banheiro, para acompanhá-lo no recreio. Então, a gente trabalha com estagiária. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, esse estagiário de pedagogia, de normal nível superior, normal nível médio, que é o magistério nível médio, eles não serão futuros professores?
Você junta o útil ao agradável. Ele acompanha os nossos alunos de inclusão, são remunerados, porque esse estágio é remunerado, né? E já está desenvolvendo o trabalho dele, que quando eu formei pedagogia, não se falava em inclusão. Não estava no currículo. Hoje é urgente alterar os currículos de licenciaturas e de formação para professor, porque a inclusão está aí. Você tem que estar bem preparado. Então, os nossos estagiários de pedagogia normal superior ou de magistério normal nível médio, eles estão ali para dar suporte para aquele aluno de inclusão, por isso que eles recebem uma remuneração, né? E já estão aprendendo. Entendeu? Então, a gente segue o Guia 03. Por que eu falo isso, Tomazoli? Muitas das vezes os pais nos procuram lá. Não, mas a senhora tem que contratar um professor especializado para ficar com o meu filho, o síndrome de Down, o autista, ou o deficiente intelectual, que a gente fala o DI. Entendeu? A autoridade de sala de aula é o professor regente de sala. Entendeu? E se você for analisar o Guia 03, o estagiário, que é o profissional de apoio, que a Rede Pública Municipal de Itajubá trabalha, ele deveria ficar do lado de fora da sala, só ser chamado para dentro da sala quando o professor precisar da ajuda. Não, a gente permite que ele fique do lado, se for uma criança que não consegue segurar do lápis, que ele possa ajudar segurando a mãozinha da criança, para a criança, né, e trabalhando, ter mais firmeza na mãozinha. Então, a gente permite que o estagiário fique dentro da sala com os alunos de inclusão, né, e pode, como eu disse anteriormente, numa sala pode ter até 3, conforme está no guia. Se tiver 4, eu já tenho que separar. O permitido é até 3 alunos de laudo para um profissional de apoio, que a gente fala profissional de apoio, né, porque ele é um futuro professor, né, com certeza está caminhando para isso. Excelente. Deixa eu só comunicar aqui, ó. Falando no desenvolvimento dos professores, a nossa professora Michele Leal Tomazini fala aqui, ó, terminei meu mestrado em 2018 e tive todo o apoio da Secretaria de Educação. Gratidão. Mas essa menina é um exemplo, Michele, é um exemplo. Parabéns, Michele, mais uma vez, sempre serei grata a você. O pessoal lá do Rafael Magalhães está perguntando sobre os kits, se eles vão receber lá, se a previsão... Isso. Como o Rafael Magalhães... Boa pergunta. O Rafael Magalhães ele foi municipalizado, chegou para a gente a questão de municipalização no final de novembro. E aí já tinha sido adquirido os kits, comprado os kits, os uniformes. Aí nós fizemos um tema aditivo para incluir o Rafael, né? Porque aí o Tribunal de Contas permite, né? Tanto no uniforme quanto do kit. Eu acredito que a qualquer momento está chegando os uniformes e os kits. Eu autorizei os pais dos alunos que já estavam matriculados no Rafael utilizar a camiseta do Rafael, né? Porque a escola estadual nunca deu material escolar, muito menos uniforme, né? São os pais que compram, né? Meus 3 filhos estudaram até o 3º ano do ensino médio no Carneiro Júnior. Eu sempre comprei o uniforme, porque a escola estadual ela é pública, mas nunca foi dado nem uniforme, nem material escolar. Então, pela primeira vez, os alunos do Rafael Magalhães ganharão uniforme e ganharão kit escolar. Né? Então, eu só peço para que eles tenham um pouquinho de paciência, porque no final do ano, nós tivemos que fazer o aditivo agora, janeiro, então acredito que a qualquer momento está sendo entregue os kits e as 2 camisetas pelos escolares. São 400 kits a mais que tiveram que encomendar. Nós compramos 400 kits. Nós estamos hoje aproximadamente com 391 matrículas. Nós arredondamos para 400, porque encerrou o ano de 2019, quando ainda era estadual, com 390 matrículas, né? Então, eu acredito que, a qualquer momento, só vou pedir para eles terem um pouquinho mais de paciência, mas que bom que o Rafael Magalhães agora é do município, que bom que o kit escolar de qualidade, como a Thalita colocou bem aqui, e o uniforme, todos os alunos possam receber agora, né? Acredito que até semana que vem deve estar chegando. Mariana, tem uma pergunta bem específica aqui, não sei se você consegue responder de público, mas eu vou fazer pelo ouvinte. Tem como perguntar para a Mariângela se ela consegue abrir uma segunda série à tarde aqui no São Sebastião? Olha, 2º ano, nós não temos mais série, né? Agora é do 1º ao 5º ano. Então, é o seguinte, não tem como, por quê? Todo o plano de atendimento é feito pelo gestor da instituição no final do ano. Então, o gestor da instituição, o que ele faz? Todo diretor de escola tem autonomia para montar as escolas manhã e tarde. A secretaria não interfere. Isso o gestor sabe aonde a demanda dele é maior, se é no período vespertino ou no período matutino. O que acontece muito é o seguinte:
O pai e a mãe quer que o filho estude de manhã. Na hora que entra o inverno, quer que o filho estude de tarde, porque faz muito frio, o filho vai levantar muito cedo, aquela coisa toda. E a gente não consegue atender a demanda da família. A gente não consegue atender a demanda da família. Então, existe um projeto político-pedagógico em todas as 22 escolas e 13 centros municipais. O projeto político-pedagógico, ele tem que ser atualizado todo início de ano com a comunidade escolar e com a gestão da escola e com o corpo docente da escola. Esse projeto político-pedagógico já tem que discutir quais são qual que é a demanda maior da minha comunidade, manhã e tarde. Então, o gestor, quando ele vai distribuir as turmas, eu vou ter quantos pré de manhã, quantos primeiro ano de manhã, quantos segundo ano, ele já tem que definir junto à comunidade. Eu não posso implantar uma sala de aula porque hoje eu não tenho demanda. Por que eu falo que eu não tenho demanda? Todas as crianças de pré-1 ao 5º ano é obrigado a estar matriculado na escola municipal. Então, se o filho do Tomazoli chegar na escola São Sebastião para procurar a vaga no 2º ano, e a Ana Paula, que é a diretora de lá, e falar: Tomazoli, eu não tenho vaga aqui, procura a Secretaria de Educação, que lá eles vão verificar qual a escola municipal tem vaga e, se for o caso, vai disponibilizar o transporte. Esse é o procedimento que a Secretaria... Já pensou toda a escola você abrir uma turma nova? Você não vai ter demanda para isso. Hoje, o que acontece é o seguinte: você ter 3, 4 crianças que gostariam de estudar no São Vicente de Paulo, mas foi estudar na Inhumas. Vai estar o nominho lá para quando surgir vaga, mas a criança não está fora da escola. Então, essa pessoa que está me perguntando, se for uma mãe, conversa com a Ana Paula, diretora, verifica, porque eu acredito que o São Sebastião, como as demais 21 escolas, não tem lista de espera com 15, 20, 25 alunos para você montar uma turma. Muito pelo contrário. É ela que tem que analisar a possibilidade desse 2º ano que está de matutino mudar para o vespertino. Isso é o gestor. O que precisar da secretaria, todos nós estaremos à disposição. Mas procura a diretora Ana Paula na escola, vê por que o 2º ano está matutino e não vespertino, vê se já tem um 2º vespertino, porque de cabeça eu não lembro, porque são mais de 400 turmas que nós temos. Então, verifica isso direitinho, que precisar, estou à disposição. Mas nós não temos hoje criança fora da escola para que abre uma turma nova. Muito pelo contrário, eu tenho vagas em alguns anos, em algumas escolas, que eu disponibilizo até o transporte, de repente, dependendo de onde a criança mora. Ok? Mariana, já estamos chegando ao final do nosso programa, né, Tomazoli? Eu quero agradecer os ouvintes pelas participações no Facebook, na transmissão ao vivo do programa, pela Prefeitura e pela Rádio Futura. Quero agradecer a participação da Célia Soares, do Ralph Simões, do Alexandre Lucas, da Flávia Carvalho, do Henrique Magalhães, da Isabel Cristina, da Doralice Correia, da Alexandre Lucas, da Coure Franciele, lá da Educação. Silvana Souza, da Juliana, da Silvana, da Bárbara, do Thales. Nossa, muito obrigada. Tivemos muitas participações hoje. Participação intensa, né? Muito bom, muito gostoso. Muito bom, muito bom. Mariana, já estamos aqui, né, fechando nosso programa. Abro aí para você deixar suas palavras de despedida para o nosso ouvinte. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a Thalita pelo espaço, Tomazoli, Duarte, a todos aqui da Futura, que sempre nos recebe muito bem. É uma oportunidade única quando a gente está aqui de ter esse bate-papo descontraído. Eu acredito que muitos ouvintes, né, não tinham determinado conhecimento, né, de tal situação, e é uma oportunidade que nós temos. Então, só tenho a agradecer a vocês e dizer que a Secretaria Municipal de Educação está de portas abertas a cada um de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, viu, gente? Ela é muito bem-vinda. A gente aprende o tempo todo com críticas construtivas, são muito bem-vindas para nós. E dizer que todos os 6 diretores, ali dentro, toda a equipe da Secretaria, é uma equipe muito comprometida, muito envolvida. Então, se você tiver um filho de 4 a 10, 11 anos fora da escola, nos procura para que a gente agilize a vaga, porque não pode ficar em casa. Questão de creche, tendo agora, alterando a criação lá, né, o projeto de lei, que se Deus quiser vai virar lei na Câmara, alterando o quantitativo de criação de cargo, a gente vai conseguir gerar mais vagas em creche, a gente só está aguardando isso. Então, mais uma vez, obrigada.
Hoje já é quinta-feira, parece que ontem, né? Que era quarta-feira de cinza, né, Duarte? Hoje já é quinta-feira, estamos chegando aí já perto do final de semana, retomando o trabalho hoje, quinta, mas já estamos chegando no final de semana. Então, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e estou à disposição sempre, viu? Obrigado, um grande abraço a todos. Maria Ângela, muito obrigado. É sempre muito legal ter você aqui no programa, nessa desenvoltura sua, a sua coragem, não tem medo de pergunta, não tem medo de saia justa, você trabalha assim com a verdade, muito legal mesmo. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta agora para o nosso secretário de comunicação, né? Nós estamos fechando fevereiro, março está vindo aí e tem aniversário da cidade de novo, 201 anos, Thalita? É isso aí, Tomazoli. Nossa, o prefeito Rodrigo Reire e o Christian, vice-prefeito, estão preparando uma festa muito bonita para a cidade. Nós vamos comemorar 201 anos da nossa cidade, em 19 de março, né? E preparou uma grande festa, com shows imperdíveis, inteiramente gratuitos à população. Só vou falar o nome dos artistas principais, né? Luan Santana, Zezé de Camargo e Luciano, Taime Thiago, Latino, Jean Giovanni, além de shows cover, né, do Queen e do cover do Coldplay. Nossa. Então, assim, e tem muito mais programação, tem muito mais atividades que irão acontecer. Teremos estrutura de festa, né, uma grande estrutura lá no parque da cidade, pedalinho, carreta explosão, eventos esportivos e culturais, parque de diversões, praça de alimentação. Então, assim, vai ser uma festa muito bonita e muito grande. Eu, como itajubense, agradeço, viu, prefeito e vice, por esse carinho conosco, porque é importantíssimo, viu? É uma festa que já virou tradição em Itajubá, né? E 201 anos não será comemorado diferente. Será comemorado com uma festa linda, com uma grande participação de todo mundo e tudo gratuito. E para falar sobre o aniversário da cidade, Tomazoli, semana que vem no nosso programa, quinta-feira, a Prefeitura informa, estaremos com o secretário de Cultura e Turismo, Massoud Nassar. Então, você ouvinte, esse programa aí, coloca o celular para despertar. Na próxima quinta-feira, vamos falar tudo sobre o aniversário da cidade. Contamos com a presença de vocês, né? Naí, do outro lado, escutando a gente. Ótimo final de semana, muito obrigado pela audiência e até mais. É isso aí, ouvintes da Rádio Futura FM, prazer enorme estar aqui, né, nesse programa que fala da Prefeitura, que fala dos melhores e daquilo mais atual que tem acontecido. E muito obrigado pela sua audiência, né? A Thalita citou aqui a participação de todos, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É um prazer estar com você nessa manhã de quinta-feira. Um grande abraço, um final de semana abençoado para todos nós. Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo.